a contação de história, a gente pode dizer que ela existiu sempre, desde os primórdios da humanidade. Porque a pessoa, por mais leiga que ela fosse, ela já contava história. E aí eu comecei a contar a história dos meus sobrinhos e achei uma delícia, eles adoravam. E chegou um momento que eu comecei a criar as próprias histórias. E eu começava a inventar a história. Então eu já não pegava mais um livro para ler, eu inventava. Quando a gente começa a pensar em contar história, a gente tem que resgatar uma criança interior, né? Está ligado ao nosso lúdico também. Porque no teatro a gente fala uma coisa que serve como uma das técnicas de contação de história, que é você ter a verdade. E como eu uso essa verdade? Através do meu olhar. Então, quando eu falo para uma criança, o sol está surgindo, se eu não enxergar esse sol, as crianças também não enxergarão. Você faz com que ela imagine, então a criança viaja nesse mundo da imaginação, né? E eles recebem isso tão bem, eles captam tudo, que quando você vai contar de novo, se você deixar alguma coisa, eles te cobram. Quando a gente pensa em criança, a gente tem que ser muito criativo. Quando a gente trabalha com criança, a gente tem que ser muito criativo. Então é necessário que o ator ou o artista que está contando história tenha essa imaginação sempre aguçada e que consiga ver. Porque se ele vê, as crianças olham. E isso é interessante porque tem momentos que a gente não tem nada. A gente olha assim, as crianças ficam procurando o que está acontecendo. Que elas acham que a qualquer momento vai entrar alguém, mas não, é porque a gente está vendo aquilo. Culturalmente, né, nós não fomos educados para ter uma faculdade que contasse história. Então, está começando. Nós estamos nos primórdios ainda. Quando eu entrei para esse projeto da faculdade, eu comecei a olhar a contação de história de um novo ângulo, que aí sim é a apresentação, não apenas o estudo da história. E foi muito rico para mim, porque daí eu comecei a vivenciar, experimentar o que é realmente contar história. Eu faço contação para todas as faixas etárias, eu trabalho com isso. Eu sou contadora de história mesmo, não sou atriz. E para mim é maravilhoso ver como as histórias transformam. A contação começa antes de começar a contação de fato. É como você se apresenta, como você chega na sala. Imagina você chegar numa sala de crianças e chegar lá, tá, não começou, olha para as crianças e tal, aí agora, bem-vindos à contação, não vai adiantar. O link, quando você entrou na sala, esse link já tem que existir. Eu acho que eu consigo fazer com que uma criança se apaixone pela história que eu estou contando. Não sei porquê, né? Mas tem gente que adquire através do tempo, através do conhecimento, através da leitura, através das técnicas que existem, né? Como olhar para uma criança, como dar ênfase a uma palavra, né? Um momento de dar uma risada, uma hora, um momento em de você tornar o teu rosto neutro, né? Uma hora em que você esbugalha o seu olho para criar algo. Então, tudo isso você tem que aprender a fazer com as crianças, né? Porque você vai fazer com que essa criança viaje nesse mundo da imaginação. Porque o olhar é o link. Se eu não tiver olhar direto com a criança, que no teatro a gente olha, né? Não, se eu não tiver esse jogo, eu não vou conseguir resgatar essa criança. Eu não vou conseguir fazer com que ela se interesse com a história e num determinado momento ela vai se distrair com outras coisas e a história ficou para trás. Então, ao contar uma história, a história me traz o que ela tem para ensinar e eu dou para ela o que eu tenho de experiência, o que eu tenho da minha vida, o que eu tenho da minha visão do mundo. Eu pensava que era ridículo, contação de história, que coisa chata. Quando eu comecei, eu tive a oportunidade de começar e eu acho que seria bacana se tivesse mais divulgação midiática, por exemplo. Então, mostrar que a contação de história não está colocada só para criança. Eu posso fazer uma contação de história no teatro empresa, por exemplo. Entendeu? Eu vejo qual é a proposta de trabalho desse teatro, dessa empresa e eu trabalho através da contação. A contação nós temos o foco principal com as crianças, mas ela é abrangente, ela tá ligada a tudo e a todos. E a história é uma cultura viva. Cada vez que alguém conta uma história, ela vai contar diferente, porque ela vai colocar um pouquinho da própria experiência.
nesse processo de contação da história. E isso é que é muito rico, por isso que a história é transformadora, porque ela permite que a pessoa olhe o mundo dela com uma visão crítica. E ela vai existir sempre, porque trabalhar com a imaginação ainda é preciso, né? E contação é trabalhar com a imaginação.